Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu explicarei para vocês os exercícios 5, 6 e 7 das páginas 149 e 150, módulo 3, meta 31, ok? Na questão 5, nós temos que um grupo de amigos pretende alugar uma van por R$600. E daí, nessa tabela, a gente tem o preço por pessoa de acordo com a quantidade de pessoas, ok? 6 pessoas, valor por pessoa R$100. 8 pessoas, R$75 por pessoa, ok? As grandezas, quantidade de pessoas e valor por pessoa são diretamente e inversamente proporcionais. Por quê? Então, o que a gente consegue observar? Que quanto mais pessoas eu tiver, menor vai ser o valor por pessoa. Então, se uma grandeza está aumentando e a outra está diminuindo, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, nós colocaremos lá na resposta inversamente proporcionais, pois se a quantidade de pessoas aumenta, o valor a ser pago por pessoa diminui, certo? Escreva uma sentença algébrica e calcule o valor a ser pago por pessoa caso a viagem ocorra em um grupo. Daí agora a gente tem a quantidade de pessoas e nós queremos descobrir qual que vai ser o valor a ser pago por pessoa, tá? Então, para montar a expressão algébrica, nós chamamos de x a quantidade de pessoas e de y o valor por pessoa, certo? Como são inversamente proporcionais, em vez de começar montando frações, que são divisões, nós começaremos pela multiplicação, que é a operação inversa da divisão, certo? Então, a gente escreve x vezes y igual, posso pegar os dois primeiros aqui, 6 vezes 100 dá 600, x vezes y igual a 600. Quem que eu quero? Eu quero o meu y, então o meu x precisa sair daqui. Para tirar ele daqui, eu faço a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Eu passo ele dividindo, então fica 600 dividido por x, certo? Então, o preço a ser pago é 600 dividido pelo grupo de participantes. Então, para encontrar aqui as respostas, é só fazer 600 dividido por 12, 600 dividido por 16, por 15, por 20, tá? Porque o x representa a quantidade de pessoas, certo? Questão 6. No dia 16 de agosto de 2009, o jamaicano Usain Bolt venceu a disputa dos 100 metros rasos de atletismo, quebrando o recorde mundial da categoria com a incrível marca de 9,58 segundos. Então, ele fez 100 metros em 9,58 segundos. Nessa prova, qual foi a velocidade média aproximada? Lembra o que é velocidade média? Distância dividida pelo tempo. Então, é 100 por 9,58. 10,44. Não esquece de pôr a unidade. Metro por segundo, porque a distância está em metro, o tempo está em segundo, certo? Se fixarmos a velocidade média, as grandezas tempo e distância percorrida são diretamente ou inversamente proporcionais. Justifique. Então, assim, nesse caso, se a gente aumentar a nossa distância, que a gente precisa percorrer, caminhar, correr, enfim, a gente vai levar mais tempo para fazer isso. Então, distância aumentando, tempo aumentando, né? Eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Da mesma maneira que se eu diminuir minha distância, eu vou levar menos tempo. Distância diminuindo, tempo diminuindo, né? Então, diretamente proporcional, certo? Então, diretamente proporcionais, pois se aumentarmos ou diminuirmos o tempo, a distância percorrida deverá aumentar ou diminuir, respectivamente, de maneira proporcional, certo? Questão 7. Para percorrer de carro a distância de 147 quilômetros entre as cidades mineiras de Juiz de Fora e Andrelândia, Otávio leva em média 2 horas. Se fizer o mesmo trajeto com velocidade média de 80 km por hora, quanto tempo ele levará para percorrer essa distância? Tá? Então, lembra aqui que é velocidade, distância dividido por tempo. O que você tem? Você tem a velocidade, então coloquei no lugar do Vzinho 80. Eu tenho a distância, que é 147, então no lugar do Dzinho 147 e T. O que eu fiz aqui para facilitar um pouco? Eu coloquei o denominador 1 embaixo do 80 e multipliquei em x, assim, ó, cruzadinho. 80t, 147 vezes 1, 147. Então, aqui eu teria que pensar num número que eu multiplicasse por 80, né, e desse 147. Tem que fazer a operação inversa, 147 dividido por 80.
Então, o meu tempo vai dar 1,8375, né? Quase 2 horas, deu menos, né, que 2 horas. Só que para a gente deixar a nossa resposta um pouquinho melhor nesse tempo, a gente faz assim, ó, esse número decimal 1,8375, a gente decompõe ele. Então, o que é esse número aqui? É 1 hora mais a parte decimal, né? Que é 0,8375 da hora. Isso aqui, para transformar, por exemplo, em minutos, para ficar melhor, né, o nosso resultado, é só multiplicar por 60, porque 1 hora tem 60 minutos. Então, eu encontro 50,25 minutos. Mas ainda com vírgula não fica legal o nosso tempo. Então, ainda consigo decompor essa parte decimal em 0,25 minutos, que eu consigo transformar em segundos, né? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu multiplico por 60 também, que dá 15. Então, o meu tempo fica 1 hora, 50 minutos e 15 segundos, certo? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e bons estudos!